Então eu tenho esses 3 tipos de livros. O livro que traz muito conhecimento, eu tenho o livro que traz o reforço do conhecimento que eu já tenho, e eu tenho os livros inspiracionais. Então em 2024, eu li 14 livros e eu trouxe para vocês hoje os livros que eu finalizei. Antes de eu começar esse episódio, que é um episódio que vocês me pediram muito, que eu ia deixar pro Instagram, mas eu falei, quer saber, eu vou deixar aqui no Café com Joia, que são os livros que eu li em 2014, gente. Que louca, em 2024. E pra indicar pra vocês em relação ao que eu mais gostei e tudo mais, mas antes quero abrir um convite muito especial pro nosso primeiro Café com Joia presencial do ano, vai ser dia 27 de fevereiro. O link está aqui na descrição, é só você clicar em se inscrever. O que é o Café com Joia presencial? É um evento muito, muito especial, que ele acontece 3 ou 4 vezes no ano. Ele tem a duração mais ou menos de 3 horas e meia. Às vezes eu me animo um pouco, às vezes chega a 4 horas de duração, mas que vocês chegam mais cedo, tem um welcome coffee para receber vocês. A gente traz vocês aqui nos bastidores do Café com Joia, vocês sentam nessa poltrona, tiram uma foto maravilhosa. E a gente vai para uma plenária. Lá na plenária, eu fico 2 horas com conteúdo com vocês. Esse conteúdo eu trago muita coisa profissional, mas também muita coisa de cunho pessoal. A gente tem a gravação ao vivo de um Café com Joia presencial, sempre com algum convidado. Enfim, é algo muito, muito especial que vocês conhecem outras pessoas, vocês ficam mais pertinho de mim, conhecem os bastidores do Café com Joia, a gente recebe vocês com Welcome Coffee. Enfim, é muito especial. Ele acontece poucas vezes no ano, são poucas vagas, e você já pode garantir a sua para o primeiro deste ano, já começar 2025 daquele jeito, com o link aqui embaixo, dia 27 de fevereiro, eu espero vocês. Agora, deixa eu dar uma bicadinha aqui no meu Café com Joia. Eu vou trazer para vocês sobre os meus livros de 2024. Não se preocupem em ficar tirando print, porque aqui na descrição, aqui embaixo, logo depois do link de vocês comprarem o Café com Joia presencial, tem a descrição de todos os livros que eu falei pra vocês, tá? Pra vocês entenderem. Às vezes eu recebo muita indicação de pessoas assim, Fabi, qual que é? Me indica um bom livro. É muito desafiador você falar assim, me indica um livro, e eu indico qualquer coisa. Um livro, ele precisa ser escolhido primeiro sobre o assunto que você quer desenvolver, e segundo, que eu tenho uma estratégia da forma como eu escolho as minhas leituras. Obviamente que acaba que quando você pegar, quero ler um livro sobre inteligência emocional. Se eu pegar 10 livros sobre inteligência emocional, é muito comum eles acabarem abordando exatamente a mesma coisa, mas talvez de um viés um pouquinho diferente, ou de um formato de escrita um pouquinho diferente. Então, é um pouco desafiador você achar que todo livro que você vai ler, ele vai te trazer, nossa, é o livro que mudou minha vida, é um livro que me trouxe muitos ensinamentos, ainda mais quando você começa a ler muito, e principalmente quando você lê muito do mesmo assunto. Por isso que é muito bom, às vezes você fala assim, pô, cara, eu já li tanto desse assunto que eu preciso mudar um pouquinho o viés, eu preciso ir para um assunto um pouquinho diferente. Então, Fabi, eu gosto de dividir os meus livros em 3 categorias. Eu divido ele em novos conhecimentos, então é um livro que vai me agregar novos conhecimentos, ele vai me trazer know-how mesmo, né? Obviamente que tem que aplicar para ser um know-how prático de saber aplicar e trazer resultado com aquilo, mas ele vai me dar algo que eu não tenho. Um conhecimento completamente... Tipo, eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca ouvi alguém falar sobre isso, eu nunca pensei dessa forma, eu não tinha noção desse conhecimento, então é novo conhecimento. Eu vou ter mais conhecimento. O segundo tipo de livro que eu tenho é um livro que eu chamo de reforço. Fábio, o que é um tipo de livro de reforço? É um livro que eu já entendo sobre aquele assunto, é um livro que eu já estudei muito sobre aquele assunto, e ele reforça o meu conhecimento. Então não é um livro necessariamente que eu leio para aprender muitas coisas, não vai me trazer muito conhecimento, não vai me trazer muito, nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Mas eu gosto de ler do mesmo assunto sobre vieses diferentes. Então autores trazem pontos de vista diferentes, eles escrevem num formato diferente, eles ensinam num formato diferente, muitas vezes as mesmas coisas. E é uma forma de reforçar o conteúdo. Então, tem muitos livros que eu já sei sobre o assunto, mas ele acaba trazendo um pouco mais de reforço. Ou ele me ensina a aprender do mesmo assunto de uma forma diferente. Então, não é necessariamente aquele livro que vai ser um livro, isso mudou minha vida. Não, é um reforço de coisas que eu já vinha lendo. E eu tenho um outro tipo de livro, que é um livro que eu falo que é inspiracional. É um conteúdo que eu não li, é um livro que não me traz muito conhecimento de vida, não é aquela coisa que vai me colocar muita prática na vida, não é uma coisa que eu trago, nossa, como eu vou gerar muito resultado com aquele livro, mas é aquele livro que toca na alma, era aquele livro que toca na tua motivação, é aquele livro que te faz se mexer, é aquele livro que faz, sabe, teu coração
vibrar mais, você ficar mais inspirado, você ter mais vontade de viver. Então eu tenho esses 3 tipos de livros. O livro que traz muito conhecimento, eu tenho o livro que traz o reforço do conhecimento que eu já tenho, e eu tenho os livros inspiracionais. Então em 2024, eu li 14 livros, e 3 livros, fora os 14, são livros que eu comecei a ler e eu não consegui terminar de ler. Por quê? Porque o assunto não fluía, a forma como o livro foi conduzido não me dava match, era um livro que me gerava muito esforço para ler, era um livro que, sei lá, eu li 60, 70, eu li 100 páginas do livro e, cara, não estava me agregando em nada, não era um livro que me inspirava, o reforço não era um reforço muito válido, então seriam 17 no total, mas esses 17, 3 eu deixei de cantinho e 14 foram livros que eu finalizei. E eu trouxe para vocês hoje os livros que eu finalizei. Eu vou começar com meus livros de aprendizado. Eu separei eles com post-its verdes. Então eu trouxe aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros que foram livros meus desses 14 que eu finalizei de aprendizado. O primeiro que tá aqui na frente, que chama Pense de Novo, o autor é o Adam Grant. Para quem tá só ouvindo o podcast, não tá vendo, é um livro que tem um fósforo com um fogo azul. E ele entrou no meu livro de aprendizado porque ele é um livro que ele traz muita consciência de repensamento. Inclusive, se vocês olharem alguns podcasts mais antigos, tem episódios que eu falei desse livro. A gente aprende a pensar, mas a gente não aprende a repensar. Então, muitas decisões que a gente toma dentro da nossa vida, a gente toma com o pensamento daquela pessoa que decidiu aquilo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, a gente precisa cultivar o hábito de repensar, baseado nos fatos de hoje, na pessoa que você é hoje, no que faz sentido para sua vida hoje. Então, ele não foi um reforço, porque eu nunca tinha pensado no repensamento. Então, ele me deu uma chavinha. É um livro super gostoso de ler e eu amei este livro. Pense de Novo, do Adam Grant. É um livro que ele é linear, então ele tem começo, meio e fim. Eu gosto muito desses livros que são construídos dessa forma. Um segundo livro que eu gostei muito chama Super Comunicadores. É do Charles Duhigg, sei lá como é que fala sobre o nome do cara. Enfim. Chama Como Desbloquear a Linguagem Secreta da Comunicação. É o mesmo autor do Poder do Hábito. Para quem não tá vendo o livro, para quem tá só ouvindo o podcast, ele tem várias letrinhas coloridas na capa, até forma a palavra Super Comunicadores. E ele é um livro que eu gostei muito. Inclusive, uma das dinâmicas que eu coloquei no último encontro da Impulse, eu trouxe desse livro. E ele fala sobre, obviamente, o básico, sobre como gerar rapport, como a gente melhorar a nossa comunicação, como a gente aprender a ouvir melhor. Mas mais do que isso, ele explica pra gente como que a gente entende os tipos de conversas que nós temos. Então, nós temos conversas completamente diferentes o tempo inteiro. E muitas vezes a gente falha na nossa comunicação porque a gente não tem a habilidade de identificar qual é o tipo de conversa que nós estamos tendo. Então é um livro muito legal, eu indico isso para qualquer tipo de pessoa, independente da posição que você esteja. E eu vou tentar acelerar, porque talvez isso aqui fique um episódio de 50 minutos. Porque, gente, eu amo os meus livros, né? Quem diria, quem me viu, quem me vê. A pessoa que não gostava muito de ler e agora arrasando na leitura. Um outro livro que eu indico bastante é esse aqui, ó. Como Decifrar Mentes, a nova ciência para desvendar o que as pessoas pensam, querem e o que elas realmente são. É de David Lieberman, é um cara que especialista em detecção de mentiras do FBI, da NSA, da CIA. É um livro que as 100 primeiras páginas é um jeito e as 100 primeiras páginas dele é outra. Aqui tem bastante coisa marcada, tá vendo? Eu adoro grifar meus livros. E aqui o aprendizado que ele traz é sobre comportamento, sobre manipulação e principalmente sobre autoestima. A última parte do livro que ele traz sobre autoestima, ele realmente me marcou, me chamou muito a atenção. E é muito legal isso aqui pra gente entender como é o comportamento humano. Sabe assim, uma pessoa que ela quer pegar mentira. Eu já comecei a entender como que eu pego mentira das pessoas só por ler esse livro. Então, pra quem lida com pessoas, é um livro muito interessante, muito inteligente de se aplicar dentro do nosso cotidiano. Esse aqui eu vou deixar por último, que esse aqui foi o melhor da minha vida. Um outro livro que eu trouxe é Dopamina, Molécula do Desejo. Então, vocês podem ver que eu trago livros sobre inteligência
emocional. Eu gosto de aprender sobre coisas da nossa parte fisiológica do nosso corpo, então vocês vão ver algumas coisas sobre mais fisiológicas do corpo. E a dopamina é uma delas, porque é uma molécula que todo mundo tem, né? É a molécula do desejo, isso aqui tá dentro do nosso cérebro, então muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente age de determinadas maneiras, porquê que a gente tem vícios, porquê que a gente, sabe, tá sempre, ou às vezes desmotivado, ou porquê que a gente tem mais motivação que outras pessoas, porquê que a gente busca pelo imediatismo. E quando você consegue entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do seu corpo, isso te ajuda muito mais a melhorar o teu comportamento, que por consequência melhora os teus resultados. Então é um livro muito legal, que fala sobre o funcionamento do cérebro, sobre a parte do prazer, do imediatismo. É um livro, para quem não tá vendo a capa, ele tem um cérebro com formato de flores. É um livro muito legal, Dopamina, a molécula do desejo. É um livro que eu gostei muito e tive muito aprendizado. Um livro que eu li no começo do ano passado, no começo de 2024, acho que foi o primeiro livro que eu li em 2024, chama Revolução da Glicose. Quem me indicou ele foi um amigo. Equilibre os níveis de açúcar no sangue e mude a sua vida. Aí você fala assim, Fabi, por que raios que eu vou ler esse livro? Porque, na boa, gente, isso aqui é um livro que todo ser humano deveria ter conhecimento e a gente não tem. Eu que amo esporte, eu que amo atividade física, eu que amo alimentação, eu não tinha o conhecimento do que esse livro tem. É um livro super gostoso de ler, super fácil. Eu juro por Deus, gente, isso aqui muda a tua vida, muda a tua saúde, muda a tua relação com a comida. Você vai entender exatamente como o teu corpo funciona com a parte de alimentação. E assim, depois que você lê isso, não existe mais desculpa pra você comer errado, sabe? Então, ele ensina... Fabi, eu amo um doce. Como que come doce? Tá escrito aqui, a melhor hora pra comer um doce, melhor forma pra comer um doce. Aquela pra comer sem culpa, entendeu? E ela, a autora do livro, que é a Jessie, inshallah, os nomes complicados, né? Será que quando o pessoal lê um livro meu, Fabi Sawaya, esse sobrenome estranho, né, gente? Enfim, tem os sobrenomes estranhos. Ela tem um Instagram também, que é muito legal, que é Glucose Goddess, sei lá. Mas procura o nome dela, Jessie Inchauspé, que acho que ela é francesa. E aí vocês vão ver o Instagram dela, que tudo que ela fala no livro, ela tem muito gráfico, muita coisa no dia a dia, que é muito legal. Esse livro aqui, A Revolução da Glicose, foi uma revolução no meu pensamento em relação à comida. E esse aqui é o meu xodozinho, gente, que foi um grande aprendizado. Esse foi um presente da Gabi Dermini, minha amiga, minha irmã em Cristo maravilhosa, Rick Warren. Uma Vida com Propósitos. É um devocional, tá? Você lê um capítulo, uma página, um devocional por dia, são 45, talvez? Eu já te falo, gente, já falo pra vocês. 42. Acho que é isso, 42. Ele tem no Spotify também, pra quem não quiser ler ele físico. Então, eu não li ele físico, eu ia escutando ele no carro. E foi um livro que me marcou muito. Foi um livro que, logo na minha conversão com Cristo, ele me ajudou a quebrar muitas crenças negativas que eu tinha. Ele me deu muita resposta de questionamentos na vida que eu não sabia onde buscar essas respostas. Eu não tinha muita habilidade e muita intimidade com a Bíblia. Então ele traz numa versão muito mais simples, muito mais fácil da gente conseguir acessar. E ele traz muito discernimento sobre o que Jesus espera da gente, o que Deus espera da gente. Então, sabe aquele monte de questionamento? Eu tô aqui porque eu tô confuso, eu tô sempre andando em círculos. Ele é um livro maravilhoso, gente. É um livro, assim... Eu confesso que os primeiros dias de devocionais dele, eu me pegava no ego, me pegava no orgulho. Eu tinha umas questões que eu falava assim, não é possível. Isso aqui parece um pai pensando em Deus, né? Quanto ego, tudo tem que ser pra ele, tudo é por ele. Por que ele quer tanto isso? Sabe assim, ele é carente, não é possível. Eu lia desse jeito, gente, foi logo no começo. Então, assim, era tanta crença negativa que esse era o tipo do meu pensamento. E cada página por página que eu ia lendo, né, que eu ia ouvindo, no caso, ele foi quebrando tudo isso. E eu confesso que qualquer outro devocional ficou no chinelo perto desse livro, assim, qualquer outra coisa que eu li, eu tinha que me esforçar para aquilo entrar na minha alma, porque ficava muito raso perto da profundidade e com a simplicidade que esse livro traz. Então é um livro que eu recomendo para todo mundo, recomendo você ler e reler ele de uma outra forma, enfim. Mas eu vou falar um pouquinho mais desse autor
num próximo podcast pra vocês, porque eu descobri um devocional de 365 dias e eu tava sentindo falta de algo tão poderoso assim na minha vida, depois desse livro, e eu encontrei e eu tô usando esse devocional no meu ano de 2025, mas isso fica pro podcast que eu vou falar sobre os meus livros de 2025. Enfim, então meus livros de aprendizado foram 6 desse ano. Aí você fala assim, Fabi, desses 6 de aprendizado, qual que você mais me recomenda? Gente, aí depende do que você quer aprender. Se você quer aprofundar um pouco mais sobre a sua saúde, se você quer aprofundar mais na sua espiritualidade, se você quer aprofundar mais na sua inteligência emocional, na sua parte de liderança. Então, são 6 livros, assim, praticamente bem diferentes. Então, um fala sobre comunicação, outro fala sobre o seu cérebro, outro fala sobre a sua saúde, outro fala sobre a sua espiritualidade. Então, pensa sobre o que você mais precisa se desenvolver nesse momento e manda bala. São livros que eu gostei muito. Por que, Fabi, que você tá indicando todos? Porque livro que eu não gosto, eu não termino, tá? Então, essa é a real. Livros de reforço. Foram 3 bitelos, ó. Olha isso aqui. Começando com As Leis da Natureza Humana, o livro que eu sofri pra terminar, gente. Não é porque é um livro difícil, como que eu posso dizer assim? Ele não é um livro que o que ele escreve é algo que é complexo de entender. Mas o formato que esse cara escreve é complexo pra mim. Eu gosto de livro com começo, meio e fim. Pensamento linear. Eu confesso que esse livro ele é um pouco radial. Então ele abre muita caixa o tempo inteiro e as caixas não se fecham, assim. Então é como se não tivesse um começo, meio e fim. E eu ficava meio zonza lendo o livro, assim, meu Deus, e é muita coisa. Ele é um livro de 700 e poucas páginas, mas é assim, Fabi, nunca li um livro sobre pessoas, sobre ser humano, sobre o que é o ser humano, o que é natural do ser humano, a mentalidade. Quer ler um? Leia esse. Então esse aqui tem praticamente todos nele. É mais uma questão de organização mental para conseguir terminá-lo. Então é As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene. Greene, enfim. Complexo, né? Comportamento, neurociência, psicologia social, ambiente, persuasão. E ele fala até de morte. Então, uma das últimas coisas que ele fala em relação à morte. É um livro muito bom. Só o formato que ele foi escrito que pegou um pouco pra mim. Mas isso é o de menos, né? Um outro livro de reforço que eu indiquei bastante, que eu terminei de ler ele recentemente, foi a questão do pensamento eficaz. Então, ele fala como que a gente pode pensar de uma forma mais eficaz, sem procrastinar muito nossos pensamentos, como que eu faço para ter mais autoconfiança nas minhas tomadas de decisão. Ele fala sobre reclamação, ele fala sobre vitimismo, ele fala sobre diversas questões, sobre o nosso padrão de pensamento, o nosso padrão social, o que impacta os nossos pensamentos, o que influencia os nossos pensamentos. Então, se você é uma pessoa que sente que precisa melhorar os seus pensamentos para melhorar os seus resultados, e assim, gente, tudo começa no nosso pensamento. E o nosso pensamento, ele tem raízes mais profundas, né? De onde vem o pensamento? De onde o pensamento se cria? Então, se você é uma pessoa que percebe que pensa errado, sabe, você pensa assim, pô, Fabio, eu sempre tomo decisão errada, eu deveria ter pensado melhor sobre isso. Esse é um livro que vai te ajudar nesse processo. Pra mim, ele entrou como um reforço, é algo que não me trouxe nenhum uhul ou nenhum ahá, apesar de ser um livro muito bom, mas ele trouxe reforços positivos em relação às coisas que eu já vivia, o que eu já faço, enfim, é muito bom. Ó, peguei uma frase aqui, ó. É tudo culpa sua. Sempre há uma ação, por minúscula que seja, que você pode controlar e que o ajuda a progredir. Então já pega essa, já pega que é tua, a culpa é sua e você pode melhorar. Um outro livro que é muito bom, que é o Outlive. Eu sempre falo Outlive, mas é Outlive. Que é um livro de reforço, que é A Arte e a Ciência de Viver Mais e Viver Melhor, do Peter Attia. Ele tem podcast, ele tem Instagram, é um livro muito bom, que é tudo o que realmente importa, que é necessário para envelhecer bem. É um livro maiorzinho, esse livro tem 400 e pouquinhas páginas. Por que ele entrou como reforço? Porque quando eu li o texto, né, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde. E eu falei assim, esse livro vai ter algum pulo do gato. Esse livro vai ter algum ahá. E a verdade é que ele não tem nenhum ahá, ele não tem nenhum pulo do gato. São as coisas mais óbvias, mas é importante você ler pra você falar assim, cara, tá bom, eu entendi, é só isso que eu preciso fazer. Ele fala muito sobre a nova medicina, que a gente precisa cada vez mais trabalhar no pré-doença. E não a gente esperar ficar doente pra trabalhar na medicina tradicional, que é a da cura, de lá ter que fazer tratamento. Então, se a gente cuida do pré, a gente não precisa se preocupar com o pós, né?
Óbvio que às vezes acontece de se preocupar, mas o que é o pré que eu preciso fazer pra envelhecer bem? Então tá tudo aqui, é um livro maravilhoso. Enfim, eu espero que vocês queiram viver bastante, viver bem. Então é um livro que eu recomendo pra que vocês leiam. Talvez não seja um livro de reforço pra vocês, talvez seja um livro de aprendizado, mas eu espero que seja um livro que entre na sua vida. E pra gente finalizar, os livros de 2024. Se eu ler muito mais esse ano, gente, o podcast do ano que vem vai ficar interminável. Tem 5 livros de inspiração. Então, Jesus, o homem mais sábio que já existiu, que é o mesmo autor do Salomão, o homem mais rico que já existiu. É um livro que eu gostei muito. É um livro que ele traz a maior sabedoria de Jesus, que às vezes a gente lê na Bíblia, a gente não sabe como trazer para a praticidade do dia a dia, como que ele aplica isso com funcionários, com contratos, com negócio, com família. Então como é que eu pego tudo que é bíblico e eu aplico hoje, 2025, num dia normal de trabalho. Então é um livro muito, muito legal, é muito inspiracional, então ele traz os ensinamentos de Jesus para o cotidiano. Eu achei um livro muito bom. Um outro livro que marcou pra mim como inspiracional é O Potencial Oculto, do Adam Grant. Talvez pra vocês pode entrar como um livro de aprendizado. Mas pra mim é um livro de inspiração, sabe? Cara, continua colocando o seu melhor pra fora, continua tirando o melhor dos outros, sabe? E a melhor forma de continuar extraindo isso. Então é um livro muito inspiracional sobre tirar o seu melhor, sobre trabalhar o seu melhor, mas também saber aceitar as rachaduras, os problemas que você tem. Então, é um livro que eu gostei muito, é do mesmo autor do Pense de Novo. E o terceiro livro dele, que é o Dar e Receber, que foi o livro que eu não continuei. Eu comecei e não continuei. Então, dentro daqueles meus 3 livrinhos de não dei conta, não continuei, não quis continuar, 2 do Adam Grant são livros que eu li e terminei. E o terceiro, que é o Dar e Receber, eu não terminei, que não achei que foi uau, assim. Não me inspirou em nada, não me deu... Estaria dando reforços, mas eu acho que eu poderia aproveitar esse tempo melhor. Pensa assim, cara, se você lê um livro por mês, você vai ler 12 no ano, quantos livros você vai conseguir ler a sua vida inteira? Então, às vezes a gente pensa que é baboseira, mas sei lá, vamos supor que eu tenha a capacidade de ler 300 livros na minha vida inteira. São só 300 livros. Quantos livros existem? Então, você ficar forçando com um livro que você vê que não tá indo, cara, põe de lado e manda bala em outro, sabe? Um outro livro que é muito inspiracional é o livro do Brunet, Princípios Milenares, as 10 leis espirituais para uma vida feliz, uma vida de paz e prosperidade. Ele tem um pouco do princípio do Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Então, de como é que eu coloco esses princípios milenares que me fazem construir minha vida numa base sólida, sabe? Construir minha vida na rocha. E às vezes a gente não lembra disso no dia a dia, mas de uma forma prática, de uma forma super gostosa. E uma coisa que eu gostei muito do livro do Brunet é que tem bastante exercícios. O Jesus, o homem mais sábio que já existiu, também tem bastante exercícios. Então, assim, para você terminar os capítulos e você refletir sobre você, pensar naquilo que leu, e não só simplesmente ler, mas saber como que você traz isso para uma vida prática. Os últimos 2 inspiracionais. Implacável. Esse cara, ele traz você de volta às raízes, sabe? É o Tim Grover. Você para de pensar que você é de açúcar. Então, todas aquelas desculpas mimizentas que você dá, esse livro é um tapa na tua cara. Pá, 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 o tempo inteiro. Tem uma frase dele que me marcou muito aqui no livro, que ele fala assim, acho que são 11. Na verdade, são todas as leis implacáveis, ele marca como número 1. Como se fossem as leis mais importantes, né? Mas teve uma que ele fala aqui que desde quando dar o seu melhor, né? Hard work, então você trabalhar duro, se tornou uma habilidade. Isso não é uma habilidade, isso deveria ser uma obrigação de todo mundo. Então ele te traz, ele pega lá na tua essência e ele fala, meu filho, vem aqui que você é muito maior e melhor do que você imagina. Então é um livro de muita inspiração pra você que tá aí, ó, vitimismo, acamado, ou até pra você que, sabe, já conquistou muito na tua vida e se coloca numa posição de conformidade. Às vezes a gente cresce muito e a gente fica mesmo, às vezes, meio confortável. Isso aqui é pra te tirar da zona de conforto e lembrar que você é muito maior do que você imagina. Implacável. De bom para ótimo, para sem limites. E o último inspiracional pra gente finalizar esse podcast, que é um livro maravilhoso, da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas. Esse aqui foi um devocional de 50 dias, gente.
50 e poucos dias, acho que 56 dias, que eu li com vocês e trouxe insights dele lá no meu canal do Instagram, que eu parei com ele, né? Deveria retomar. Mas ele fala muito sobre o nosso plantar, ele fala muito sobre as nossas sementes, ele fala muito sobre os frutos que a gente dá. Então é um livro muito, muito bom, Mulheres Enraizadas. É um livro de bastante inspiração para a gente observar nossos ambientes, a gente observar nossas sementes e principalmente quais são os frutos que a gente está dando. Esses foram os livros que eu li em 2024, são livros que me agregaram muito, que me fizeram crescer muito como ser humano, que me fizeram transbordar, inclusive, muito para vocês. E eu tenho já separado os livros que eu dei como prioridade para 2025. E eu quero que vocês fiquem de olho aqui no Café com Joia, porque em algum momento vai pingar aqui um novo episódio com os livros que eu separei nesse mesmo formato de inspiração, de reforço, mas também de aprendizado, que estarão me acompanhando em 2025. E quem sabe você não se torna um parceiro meu de leitura em algum deles. Eu te espero no nosso episódio de quinta-feira. E eu também te espero no dia 27 de fevereiro. Entra aqui embaixo, garanta a sua vaga para você vir aqui no presencial com a gente. Um beijo.